Fala galera, beleza? Tranquilos? Vamos lá para a nossa hidrostática de novo? Aula 2, página 34, vasos comunicantes. Então, a aula 1 que eu dei para vocês foi uma aula assim mais extensa, foi uma aula maior. Eu até dividi essa aula em duas partes, porque era um conteúdo muito importante para a gente entender e dar sequência aqui no conteúdo. Essa aula que a gente vai ter hoje, da página 34, ela é uma aula mais tranquilinha, uma aula mais leve. Só que você depende dos conteúdos da aula anterior para poder entender bem essa aula. Então, o que são vasos comunicantes, meus queridos? São vasos que se comunicam de alguma maneira. São tubos que têm alguma espécie de conexão. Por exemplo, esse daqui, ó. Então, eu coloquei um vaso comunicante em formato de U e eu verti água lá dentro. E o interessante é que vocês percebam que se você tem só um líquido lá dentro, o nível tem que ficar igual dos dois lados. Por quê? Porque a pressão que você tem aqui, ó, por conta desse frasco estar aberto, a pressão que você tem aqui é a pressão atmosférica. A pressão que você tem aqui do outro lado também é a pressão atmosférica. Então, se você tem a mesma pressão dos dois lados, o nível aqui, ó, tem que ficar o mesmo quando a gente coloca, por exemplo, só água lá dentro. Agora, eu queria que vocês tentassem imaginar comigo o que aconteceria se, por exemplo, nesse ramo aqui, ó, eu colocasse óleo lá dentro. Então vamos colocar um pouquinho de óleo e vamos ver o que acontece. Quando a gente coloca o óleo, galera, o óleo ele tem uma densidade diferente da água. Quem que é mais denso, a água ou o óleo? Quem que é mais denso? Pensaram aí? A água é mais densa, né? Porque a água, quando a gente mistura joga o óleo nela, o óleo fica na superfície e a água fica na parte de baixo. Então, se você jogar óleo aqui, ó, o óleo ele vai ter que ficar acima da superfície. Por quê? Porque o óleo é menos denso e a água é mais densa. Agora, a dúvida que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte, ó. Por que quando é só água, o nível fica igual e quando eu jogo óleo lá, ó, os níveis ficam diferentes? Então, meus queridos, entender vasos comunicantes não é você ficar decorando fórmulas prontas que vocês encontram em livros e tudo mais. Entender vasos comunicantes é você saber explicar, por exemplo, para mim, por que os níveis ficam diferentes aqui, ó. Né? Então, não decorar a fórmula, entender o porquê desse processo. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Se a gente pegar dois pontinhos aqui, ó, um ponto X aqui e um ponto Y aqui, ó, e imaginar que esses pontos estão exatamente no mesmo nível, e esses dois pontos na água, obrigatoriamente esses pontos aqui, ó, eles vão ter que ter a mesma pressão. Então a pressão do ponto X é igual à pressão do ponto Y. E por que isso? Ó? Por conta da lei de Stevens que a gente viu na aula anterior. Lembra dessa fórmula? Como é que calcula a pressão de uma coluna líquida? Rho, G, H. Então, se a massa específica é a mesma, se a altura da coluna é a mesma, se os pontos estão no mesmo nível, eles têm que ter a mesma pressão. Então, a pressão no ponto X e a pressão no ponto Y são iguais, beleza? Agora, por que a coluna de óleo ficou maior do que a coluna de água? Então, é fato, é só você olhar aqui, ó. Por que essa coluna de óleo, ó, ficou com essa altura e por que a coluna de água ficou com essa altura? Consegue imaginar por que disso, meus queridos? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem aí. Por que as alturas das colunas são diferentes? Pausaram o vídeo? Vou dar a resposta. Então, olhem aqui para mim. Ó. Vejam, eu igualei as pressões porque os pontos estão no mesmo nível. E aí, quando a gente olha para essa fórmula aqui, ó, a massa específica do óleo é menor. Então, por isso que o óleo fica na parte de cima. E aí, como a massa específica é menor, de alguma maneira, para que o óleo consiga fazer aqui nesse ponto a mesma pressão que a água faz nesse outro ponto aqui, ó, a gente vai ter que ter uma diferença nas alturas das colunas. Então, como a massa específica é pequena, o fato dela ser pequena vai ser compensado pela altura da coluna maior. Então, quando a gente pensa no óleo, ele tem menos massa específica que a água, uma massa específica menor, e ele vai compensar isso no fato de ter uma altura da coluna maior. Então, nós temos essa altura da coluna de óleo aqui, ó, maior que a altura da coluna de água, porque as pressões nos pontos X e Y são iguais. Sendo as pressões iguais, eu preciso de uma coluna de óleo maior, porque ele tem uma densidade menor. E aqui eu preciso de uma coluna menor, porque a água tem uma densidade maior. Então, por que os níveis, então, são diferentes? Porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água.
E aí a densidade sendo menor, eu preciso de uma altura da coluna maior. Tudo bem? Então não é para decorar, galera, é para entender. E aí você pode perguntar assim, tá, professor, e quando aparecer conta, né, em relação a isso, como é que eu faço? Quando aparecer conta para vocês fazerem isso aqui, galera, não se assustem. É bem tranquilo. Se você estudou bem a aula anterior, você não vai ter problemas para fazer conta aqui, ó. Então é só pensar comigo o seguinte, quem que faz pressão no ponto X, ó? São duas coisas, pressão é uma grandeza escalar. Então aqui, ó, é a pressão atmosférica mais essa coluninha de óleo. Então eu posso falar para vocês que a pressão no ponto X é pressão atmosférica mais ρ, G, H. Quem que faz pressão no ponto Y? Aqui, ó, também é a pressão atmosférica, que tem aqui, mais ρ, G, H. Então, eu vou colocar assim, ó, ρ da água, G, H da água. Então, pressão aqui, ó, pressão atmosférica mais ρ, G, H. Pressão aqui, pressão atmosférica mais ρ, G, H. Veja, uma outra coisa, isso aqui, ó, isso aqui já é uma expressão importante para vocês entenderem. Agora, às vezes quando a gente tem vasos comunicantes que são abertos dos dois lados, por exemplo, como é o caso meu ali, ó, você pode fazer uma simplificação. Então, percebam que, sendo aberto dos dois lados, quando você pegar essa pressão atmosférica e passar para o outro lado, ela não conta. Porque se você pegar esse PATM e passar para lá, ele vai passar menos PATM. E aí, PATM com menos PATM, isso aqui acaba cancelando, porque tem dos dois lados. Né? Você não poderia fazer isso se um lado fosse fechado e o outro lado fosse aberto. Se um lado fosse fechado e o outro lado fosse aberto, você não poderia eliminar essas pressões atmosféricas aqui. Ó. Outra coisa importante é que sobra aqui, ó, ρGH desse lado e ρGH desse lado. Então você pode cortar também essa gravidade. Aí você teria o que aqui? Ó? Você teria a altura do óleo vezes a altura, massa específica do óleo vezes a altura da coluna de óleo, e do outro lado você teria massa específica da água vezes a altura da coluna de água. Então, é uma maneira simplificada que você tem de resolver essas questões de vasos comunicantes. O importante, meus queridos, é o seguinte, ó, percebam que você tem o mesmo termo nos dois lados. E aí, se essa massa específica aqui, ó, for pequena, essa altura aqui é grande. Se essa massa específica aqui for grande, essa altura é pequena, explicando todo esse conjunto aqui dos vasos comunicantes. Tá bom? Então, quando você for fazer exercícios de vasos comunicantes, basta que você faça isso, basta que você iguale as pressões em ambos os lados, tomando cuidado se está aberto ou se está fechado para a atmosfera. Então, se estiver aberto, a pressão atmosférica nem faz diferença. Se estiver aberto de um lado e fechado do outro, aí a pressão atmosférica acaba contando bastante. Tá bom? Então, tendo dito isso, a gente pode partir para os exercícios. Eu queria fazer de vasos comunicantes com vocês duas questõezinhas. Questão da página 37, questão 7, uma questão teórica, e outra questãozinha que eu queria fazer com vocês, depois a questão 8. Então peguem lá a apostilinha, vamos dar uma treinada nisso daqui. Ó. Acharam a apostila? Tudo bem? Então vamos lá. Questãozinha 7. Dois fluidos immiscíveis, A e B, quer dizer que não se misturam, estão em equilíbrio no interior de um tubo em formato de U. 6 pontos imersos nos fluidos em níveis diferentes são comparados 2 a 2, como mostra a figura. Com base nos fundamentos da mecânica dos fluidos, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então nós temos aqui, ó, uma configuração que me mostra um líquido A, outro líquido B. Então, mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês. Se o líquido A está na parte de baixo, ele é mais denso que o líquido B que está na parte de cima. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é para avaliar as pressões nesses pares de pontos aí que o exercício forneceu. Então vamos fazer item por item, eu vou explicando para vocês cada um deles se é V ou F. Então peguem lá o primeiro. Ó. Ele diz assim, a densidade do fluido B é maior que a densidade do fluido A. Que absurdo, né? Ele está dizendo que o B é mais denso que o A. Galera, o B está em cima, então o B é menos denso. O que me dá a alternativa A falsa. Letra B. A pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. Então ele está dizendo que aqui, ó, e aqui, ó, tem a mesma pressão. O que vocês acham? Galera, muito falso, né? Por que as pressões em 1 e 2 não são iguais? Galera, simples. Porque os líquidos são diferentes. Então, vejam que a massa específica influencia no cálculo da pressão. Então, você não pode falar que as pressões desses dois pontos são iguais. Então, falso a letra B.
Letra C. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. Meus queridos, o desenho ali da apostila não está muito legal, mas vocês têm que imaginar que esse ponto 4 aqui, ele está bem na superfície de separação, entre os dois líquidos, e esse ponto 4 aqui, ele faz parte do líquido A. Então ele está bem na superfície do líquido A. Estando o ponto 4 no mesmo líquido que o ponto 3 e no mesmo nível, logo eles têm a mesma pressão, o que deixa a letra C verdadeira. Tá bom? Letra D. A pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 6. Aqui não tem dúvida, né? Então, o ponto 5 está no mesmo nível do ponto 6, está no mesmo líquido, vão ter a mesma pressão. A letra D, verdadeira. E o último item, que é o item E, ele diz que a pressão no ponto 5 é menor que a pressão no ponto 4. A pressão no ponto 5 é maior, ou melhor, é menor que a pressão no ponto 4. Veja, aqui uma questão de lógica. Nas aulas anteriores eu já disse para vocês que quanto mais fundo a gente vai no líquido, mais a gente sente a influência da pressão. Então, galera, a pressão do ponto 5 e do ponto 6 é a mesma. Só que se você olhar aqui o ponto 4, ó, ele sobe, né, no líquido verde aqui, ó, ele sobe um pouquinho. Então as pressões são diferentes, A pressão do ponto 4, ela tem que ser menor que a pressão do ponto 5. E ele está dizendo que a pressão do ponto 5, ela é menor, não é? É a pressão do ponto 4 que é menor que a pressão do ponto 5, o que deixa a alternativa E falsa. Tudo bem? Então é uma questão teórica para você responder sobre vasos comunicantes. Eu acho que o interessante é a gente ver uma questão teórica, mas o interessante também é a gente ver uma questão que envolva cálculos. Então, vamos direto para a questão 8, tá bom? Vamos fazer em sequência. E aí, vocês podem, né, depois voltar o vídeo para olhar as explicações que eu dei aqui, para pensar também na questão número 8. Então, a questão número 8, ela tem duas partes, letra A e letra B. Vamos lá pensar na parte A. Então, ele diz assim: o tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 80 centímetros aqui, ó, e 50 centímetros aqui. Sabendo que, né, letra A, vamos anotar aqui, ó. Sabendo que a massa específica do líquido A, ó, é 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Então, ele me deu a massa específica do líquido A e quer que eu determine a massa específica do líquido B. Pessoal, pare um pouquinho o que vocês estão fazendo e olhem para mim aqui, ó, tá bom? Muito importante, gruda o olho aqui no quadro, né? Não desgrudem, então preste atenção. Veja, ó, olha o nível desse lado, olha o nível desse lado. Então, se a gente pegar um pontinho aqui, ó, bem na superfície de separação dos dois líquidos e pegar o mesmo nível lá do outro lado, esses pontos aqui, ó, obrigatoriamente eles têm que ter a mesma pressão, correto? Agora, por que essa coluna aqui, ó, tem 80 centímetros e essa aqui só tem 50 centímetros? Muito fácil. Essa aqui tem 80 centímetros porque o líquido B é menos denso. Então, se ele é menos denso, vai precisar de uma altura da coluna maior daquele lado ali. Então, para a gente poder calcular a massa específica do líquido B, basta que a gente iguale as pressões no ponto X e no ponto Y. Outra coisa importante é que, como está aberto aqui, ó, nas duas extremidades, a pressão atmosférica não vai fazer diferença para mim, porque ela está atuando tanto aqui quanto aqui, ó. Então, eu não vou levar em conta nos cálculos a pressão atmosférica. Pressão no ponto X eu vou colocar, ó, que é o ρ do líquido B, a gravidade e a HB. Pressão no ponto Y eu vou colocar que é o ρ do líquido A, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido A. Então, ρgh é igual a ρgh. Veja que a gravidade não vai fazer também diferença aqui, ó. Tudo bem? Então, substituindo os valores e fazendo a continha. Outra coisa que vocês também não precisam fazer é o seguinte, ó. Quando eu fizer a troca aqui, ó, das grandezas, olha o que vai acontecer. O ρb, eu quero achar o valor dele. A altura B, eu vou colocar aqui, ó, que é 80 centímetros. Esse ρA é 2 vezes 10 a terceira. E aí,
esse HA, eu vou colocar aqui, ó, que é 50 centímetros. Aí você pode estar pensando assim, professor, você já errou, começa de novo, né? Você deve estar pensando assim, você não tinha que passar esse valor aqui, ó, para metros, e esse valor para metros? Veja, se eu passar isso aqui para metros, eu tenho que dividir desse lado por 100. Se eu passar isso aqui para metros, eu tenho que dividir também esse lado aqui, ó, por 100. Então, se você dividir aqui por 100 e dividir aqui por 100, você poderia cortar o 100, então não faz a menor diferença. Pode deixar em centímetro mesmo, não tem problema. Então, o meu ρB, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 2 vezes 50, que é 100, vezes o 10 à terceira, e aqui dividido por 80. O meu ρB, portanto, galera, é só dividir 100 por 80, que dá 1,25. Esse 10 à terceira eu repito, e a unidade quilograma por metro cúbico, que é a resposta. Tá bom? Então o exercício de vasos comunicantes é isso, ó. Basta que você iguale a pressão em ambos os lados para resolver. Beleza? Vamos para o item B dessa questão? Meus queridos, então letra B da questão, ó. Considerando G igual a 10 e considerando que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. Então ele quer que eu calcule a pressão na altura da superfície de separação dos dois líquidos. Então ele quer que eu calcule a pressão aqui, ó, ou no ponto Y ou no ponto X, que é a mesma pressão, e me deu o valor da pressão atmosférica nesses dois, né, para esses dois pontos. Então a pressão atmosférica que age aqui ou aqui. Então vamos pegar como referência, ó, esse pontinho aqui. Então para a gente calcular a pressão no ponto Y, são duas coisas que eu tenho que levar em conta. Primeiro, essa coluna que eu tenho aqui, de líquido A, e a segunda coisa que eu tenho que levar em conta é a pressão atmosférica agindo aqui em cima. Então ele quer saber a pressão absoluta do ponto Y. Para eu saber a pressão absoluta do ponto Y, vamos lá no cantinho do quadro, eu faço o seguinte, ó. Pressão do ponto Y é a pressão atmosférica mais a coluninha, que é ρA, G, HA. Então a pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Portanto, a pressão no ponto Y vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 a quinta Pascal, que eu ganhei no enunciado, que é a pressão atmosférica. A massa específica do líquido A é 2 vezes 10 a terceira, também ganhei no enunciado. A gravidade, que é 10, que eu também ganhei. E aqui, ó, eu preciso colocar a altura da coluna A. Galera, para fazer o cálculo da letra A, eu não precisei converter de centímetro para metro, porque eu mostrei para vocês que ia acabar anulando o 100 dos dois lados. Agora, quando a gente vai fazer esse cálculo aqui, não tem como. Essa altura aqui você precisa colocar ela em metros, no sistema internacional. Então, a altura A, ela vale 50 centímetros. Passando para o sistema internacional, 50 centímetros é 0,5 metros. Aí a pressão no ponto Y aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta. E aqui, ó, eu vou ter 2 vezes meio, que é 1, vezes 10 a terceira, vezes 10, 10 a quarta. E nós temos um problema aqui, porque eu vou somar números que têm a base 10. E eu não posso somar porque esse expoente aqui, ó, é diferente desse expoente aqui. Então eu só vou poder somar esses números se os expoentes forem iguais. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou repetir esse 1 vezes 10 a quinta. Essa vírgula que está aqui, ó, eu vou passar ela uma casa para a esquerda. Passando uma casa para a esquerda, eu consigo acrescentar uma unidade aqui no expoente. Então vai ficar 10 a quinta. E agora, sendo 10 a quinta aqui e 10 a quinta aqui, eu posso somar. Portanto, a pressão no ponto Y, que é igualzinha à pressão no ponto X, é 1 mais 0,1, 1,1. 10 a quinta, eu simplesmente repito, e a unidade aqui, Pascal. Então tá aí a resposta da letra B. Então uma questão assim extremamente importante, vale a pena, né, vocês fazerem essa questão, tá bom? E eu vou deixar lá da página 43, alguns exercícios para que vocês vão treinando em casa. Então da página 43 eu vou deixar indicado a questão 27, a questão 28 e a questão 29 para vocês fazerem. Galera, essa questão 29, ela é bem chatinha, ela é bem difícil, né? Mas vocês têm vocês sabem onde me procurar, então se vocês tiverem alguma dúvida, só
pedir um help lá, professor, ajuda a fazer a questão 29 aí, que a gente achou difícil e tal. Eu ajudo vocês, não tem problema nenhum. Mas as outras duas são questões bem tranquilas que vocês podem resolver numa boa aí com a explicação, tá bom? Galera, tudo de bom, um abraço e até mais. Tchau!